Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje vai ser sobre plano cartesiano. Em verdade, essa vai ser só uma parte do que nós vamos falar sobre plano cartesiano. Essencialmente, nós vamos construir e dizer para vocês o que é um plano cartesiano ortogonal, o que vem a ser um produto cartesiano e um par ordenado. Bom, nós temos aí então um plano cartesiano. Ele é constituído por duas retas, uma reta horizontal, uma reta vertical. Essa reta horizontal aqui, nós damos o nome especial de eixo das abscissas, e a vertical nós chamamos de eixo das ordenadas. Observem que para o lado direito do eixo das abscissas, ou eixo dos x, também como é conhecido, nós temos valores positivos. Para o lado esquerdo, nós temos valores negativos. Da mesma forma, para o eixo y, o eixo das ordenadas, para cima nós temos valores positivos, para baixo valores negativos. O plano cartesiano ele divide o nosso plano em que a gente chama de quadrantes, em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é formado pelos valores aqui do x positivo e y positivo. O segundo quadrante ele é formado pelos valores do x negativo e y positivo. O terceiro quadrante, x e y negativos. O quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Bom, ele se chama ortogonal. Por que ele se chama ortogonal? Porque esses eixos, essas duas retas horizontais e verticais, elas se cortam segundo um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto. Muito bem. O que vem a ser os pares ordenados? Os pares ordenados são os pares de números, de dois números formados inicialmente na primeira posição por valores do eixo x e na segunda posição por valores do eixo y. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu pegue esse ponto daqui. Esse ponto daqui, se nós observarmos, ele está exatamente acima do valor 1, que está no eixo das abscissas, está à direita do valor 2 do eixo das ordenadas. Dessa forma, seguindo esse procedimento e esse padrão, nós poderíamos representar esse ponto. Vou dar um nome para esse ponto, ponto A, com um par ordenado 1, 2. Lembrando que o primeiro número desse par ordenado representa sempre a correspondência no valor do eixo das abscissas e o segundo no valor do eixo das ordenadas. Muito bem. Gente, temos aqui mais alguns pares ordenados para fixar bastante isso para vocês. Olhem aqui o ponto A. Ponto A, ele é formado pelo 2 e pelo 3. O 2 representando o valor na abscissa desse ponto e o 3 na ordenada. Tá certo? 2 aqui, abscissa, 3 ordenada. O ponto B, veja que agora
o valor na abscissa é negativo e o valor da ordenada é positivo. Por quê? Porque ele está, se nós descermos aqui essa perpendicular, essa reta vertical aqui, ele vai incidir exatamente em cima do ponto -2. E traçando essa reta aqui horizontal, ele vai incidir exatamente no valor -4. E assim sucessivamente cada um desses pontos. Esse ponto daqui que nós estamos marcando é um ponto especial chamado de origem. Okay? E evidentemente ele recebe o par ordenado que o representa 0, 0. A gente vai ver agora esses exemplos daqui, alguns exemplos, para vocês terem uma ideia de como os pares ordenados podem representar situações. Vejam esse exemplo. A quantidade em milhares de automóveis vendidos em uma cidade nos anos de 1988 e 1993 está representada na tabela. Então vejam, no ano de 1998 foram vendidos 25 mil carros, em 89 20 mil, em 90 28 mil, 91 30 mil, 92 15 mil e 93 40 mil. Como é que nós poderíamos representar isso como pares ordenados? Vamos dar uma olhada. Observem, pessoal. Usando o eixo cartesiano, o plano cartesiano, nós podemos representar esses valores como pontos. Vejam, ponto A 88 e aqui 88, tá certo? E aqui 25. 25.088 ano, tá certo? Ano, quantidade em milhares. O B, o ano 89, a quantidade 20 mil. E nos outros a gente vai representando dessa forma, lembrando que o primeiro ponto é formado pelos dois últimos números do ano, o primeiro valor, 93, representaria 1993. E o valor no eixo das ordenadas, nesse caso aqui do ponto F, 40 mil, né? Lembrando que esse 40 está sendo representado em milhares, uma quantidade em milhares. Um outro exemplo um pouco mais abstrato. A matemática ela lida com esse processo de abstração. Uma das formas para esboçar o gráfico de uma equação do primeiro grau no plano cartesiano é atribuindo valores numéricos a x para encontrar valores para y e gerar uma tabela de valores com os pares ordenados. Vejam, os valores da ordenada vão ser iguais a 2 vezes, aqui representa vezes, os valores da abscissa. Então, por uma abscissa igual a -2, vamos substituir no lugar de x menos 2, multiplicando 2 por -2, teríamos -4, formaríamos o par -2, -4. -1, substituindo -1 aqui, né? Teríamos 2 vezes -1, que daria -2. E aí nós teríamos então o par ordenado -1, -2. Faríamos isso com cada um desses valores para x, obtendo os valores para y e gerando esses 5 pares ordenados. Bom,
Depois nós iríamos para o plano cartesiano, né? Temos aqui a abscissa e aqui a ordenada, e representaríamos cada um desses pontos, né? Por exemplo, ponto menos 1, menos 2. Então nós pegaríamos para o valor de x menos 1, para o valor de y menos 2, aqui é menos, tá, gente? Aqui foi uma falha, menos 2, e aí no encontro desses segmentos nós teríamos o nosso ponto menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Fazendo isso para cada um deles e depois unindo esses pontos, nós obteríamos essa reta. Ok, gente, terminamos então essa nossa primeira aula sobre plano cartesiano.